mínimos. Estas pessoas compõem aqueles 12 milhões de desempregados. Estas pessoas compõem aqueles 33 milhões de pessoas que estão em situação de fome no nosso país. Estas pessoas são jovens homens negros e são também mulheres idosas negras. Bom, feita a autodescrição dessas pessoas, vamos às suas profissões. Elas são aquelas pessoas pelas quais nós passamos hoje, até agora às 11 horas, para estarmos nos nossos trabalhos. Elas são as pessoas que plantaram e colheram no campo, elas são as pessoas que transportaram o alimento que usamos hoje no nosso café da manhã, elas são as pessoas que fizeram estes alimentos, né? Elas são o motorista de ônibus que te levou para o trabalho, o cobrador de ônibus, que a maior parte das cidades nem tem mais, né? Elas são as pessoas que te venderam as coisas na padaria, tá? Elas são também as pessoas que te pediram na porta da padaria uma ajuda financeira, que te pediram uma comida na porta da padaria. É fundamental, né? Não tem como deixar de dizer aqui que estas pessoas, elas são, em Minas Gerais, 56% da população. Em Belo Horizonte, 38%. E olha que eu estou falando da terceira capital, na primeira região em termos econômicos, né, do país. Eu não estou falando aqui de uma pessoa ou outra, né? Já foi o momento em que a gente podia dizer, a pessoa não alfabetizada que eu conheço, é uma tia-avó que mora lá no interior do Nordeste. Não é mais disso que a gente está falando, tá? Nós estamos falando agora de 88 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós estamos falando de 43% da nossa população. Sujeitos de um direito que está previsto na Constituição Federal e que não tem sido respeitado, não tem sido cumprido, que é o direito dessas pessoas à escolarização, mesmo quando agora elas não são mais crianças e adolescentes, e sim jovens, adultas e idosas. Existe uma invisibilidade, né, então, dessa parcela da população. E aí, então, como pensar em políticas educacionais com esse perfil traçado por você, Annalise, e considerando que, como você disse, a gente passa por elas e muitas vezes nem se dá conta, né? Elas se tornam invisíveis no meio dessas estatísticas. Exato. Então, se você considera, Carol, que agora em julho o ECA vai completar 32 anos, aí, né, alguém que está nos ouvindo pode pensar assim, gente, mas a mulher não está falando de jovens e adultos, por que ela está falando de ECA agora? O ECA é para criança e adolescente, né? É só para a gente fazer uma matemática básica, que é pensar o seguinte, se eu disse aqui que nós temos 14 milhões, o dado oficial diz 11, tá? Depois eu posso entrar no detalhamento de por que nós, dos fóruns de educação de jovens e adultos, trabalhamos com 14 milhões. De pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizadas, se essas pessoas têm 15 anos hoje, há 8 anos atrás elas estavam na escola, e estavam porque faz 32 anos que o ECA exige que assim o seja. Então as pessoas não alfabetizadas entre 15 e 40 anos de idade, tá? Uma matemática básica, elas estiveram na escola. Portanto, elas não são a bisavó de alguém, né, que quando era criança não pôde estudar porque o pai não permitia, não pôde estudar porque precisou ir trabalhar, não pôde estudar porque não havia escola no lugar onde ela vivia. Pelo contrário, estas pessoas a que estou me referindo agora, com 15 a 40 anos de idade, não alfabetizadas no Brasil, são pessoas que foram excluídas não da escola, mas na escola. Elas ficaram lá, em uma escola universalizante, que na verdade tratou diferentes como sendo iguais e não permitiu que essas pessoas aprendessem. É isso que aconteceu, né? E agora essas pessoas têm previsto, como eu disse e repito, lá no 208 da Constituição Federal, o seu direito à escolarização. Só que esse direito à escolarização continua não sendo cumprido. E das 88 milhões de pessoas que nós temos no país, sujeitos de direito constitucional da educação de jovens e adultos, apenas menos que 3 milhões estão, segundo dados do IBGE, menos de 3 milhões delas estão matriculadas.
portanto, 85 milhões delas continuam